Muito bom dia. Vamos dar então início à audição dos diretores das diretoras aqui de serviço e coordenadoras que assinaram abaixo assinado em solidariedade com a demissão da administração da OLS da Almada Seixal, a requerimento do Bloco de Esquerda. Temos connosco, e agora é da minha direita, a senhora doutora Ana Isabel Santos, diretora de Serviço do CRI, Serviço de Medicina Nuclear e presidente da Comissão de Proteção e Segurança Radiológica, e a doutora Sénia Guerreiro, médica e especialista em Medicina Geral e Familiar, coordenadora da USF Fernão Ferro Mais, a senhora enfermeira Maria Albertina Gonçalves, enfermeira especialista em função de gestão no Serviço de Infecciologia e Pneumologia 2, e também a Ana Paula Martins, não a senhora Ministra, mas técnica coordenadora do Serviço de Medicina Física e Reabilitação, técnica diretora do OLS SAS. A primeira palavra é de agradecimento pela vossa presença, disponibilidade para aqui estarem, e vamos passar já à audição, porque tem o tempo contado e nós também. Há uma primeira ronda em que o grupo parlamentar requerente tem 4 minutos e os signatários do baixo assinado terão depois 4 minutos para a resposta. O que vos peço é a gentileza de se concentrarem nas respostas concretas às questões para que a Comissão fique sobejamente conhecida e, portanto, passava já a palavra à senhora deputada Marisa Matias, que tem 4 minutos. Por favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer a vossa presença aqui. Creio que é muito importante podermos ter a oportunidade de esclarecer os contornos em que toda esta situação decorreu. O conhecimento que temos, e foi essa a base, o enquadramento que passo a fazer da razão de vos termos chamados, do início de setembro, aliás, no meio do verão muito caótico, em termos dos serviços de urgência, e não só, mas em particular em termos dos serviços de urgência, o Governo decidiu demitir a administração da OLS Almada Seixal, e sabemos hoje, aliás, foi hoje notícia, que continua a administração ainda em funções já depois de um mês deste anúncio, mas a razão que foi invocada foi de que as urgências teriam encerrado para além do que inicialmente foi previsto. Nós entendemos que é necessário esclarecer exatamente quais foram as razões, uma vez que não seria a primeira vez que assistiríamos a uma situação em que a senhora Ministra da Saúde acaba por atirar responsabilidades para outros serviços, para outros atores e, de certa forma, digamos, sacudir um bocadinho a água do capote e não assumir responsabilidades nesta matéria, parecendo que quer encontrar bodes expiatórios. E, portanto, na sequência dessa demissão, do anúncio de demissão, percebemos que houve várias dezenas de diretores de departamentos e coordenadores de unidades que tornaram público o abaixo-assinado, a razão pela qual estão aqui, e que se manifestaram em total solidariedade com a administração. Nós entendemos que era pertinente ouvir-vos aqui na Assembleia da República, porque é verdade, e isso é verdade, que a OLS Almada Seixal e, se calhar, em particular, o Hospital Garcia Dorta, tem visto muitos serviços temporariamente encerrados, mas nós queremos saber exatamente por que razões é que isso tem acontecido. Se acontece porque faltam meios para manter todos os serviços em pleno funcionamento ou não. Se é por culpa dos profissionais ou não, porque, infelizmente, a decisão que foi tomada pela Direção Executiva faz-nos parecer que é assim e nós queremos saber se é exatamente assim. Também uma outra questão que queremos colocar é saber se o Governo, sabendo da falta de profissionais e do impacto que podia ter nos serviços e nos utentes, se fez tudo o que seria necessário ou não para evitar esses encerramentos.
Depois, no abaixo-assinado que tomámos conhecimento e que foi público, percebemos que ele contava com as assinaturas de dezenas de diretores de serviços, coordenadores de unidades funcionais, enfermeiros gestores, técnicos coordenadores, e que parece-nos, por esse abaixo-assinado, que assumem que não é a administração que estava com um problema ou com vários problemas e, portanto, queríamos entender qual é a vossa posição em relação a isto. Estamos a falar de cerca de mais de 80, aliás, profissionais que estão listados neste abaixo-assinado e gostávamos de saber, se nos pudessem também esclarecer, quantos representam estes profissionais, ou seja, que percentagem de diretores de serviço, coordenadores da OSF e de outras unidades funcionais, de enfermeiros gestores, técnicos coordenadores, quantos é que estão aqui representados neste abaixo-assinado de solidariedade? A pergunta não tem a ver com mais nada que não seja com o facto de não ser, digamos, habitual ver tantos responsáveis de serviço a apoiar uma administração e a contestar uma decisão do Governo e, portanto, se calhar, e isso fez-nos pensar que se calhar os encerramentos não são responsabilidades dos profissionais e dos seus coordenadores, mas se calhar da falta de meios. Nada melhor do que podermos ter a oportunidade de vos ouvir e de saber exatamente o que está aqui em causa e, por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Ana Isabel Santos tem a palavra. Caso queira partilhar estes 4 minutos, sinta-se à vontade, tá? Muito obrigada. Obrigada. Tenho que ligar. Perdão. Okay. Muito bom dia a todos e pronto, também para nós é a primeira vez para todas que estamos aqui e pronto, e vimos tentar esclarecer, só queria tornarmos claro que nós todas concordamos, nós não representamos ninguém, nós representamos a nós próprias, porque pronto, a forma como fomos convidadas eu fui convidada para vir e como tentei perceber se podia vir acompanhada precisamente por aquele motivo que referiu, que o abaixo-assinado foi por 4 grupos profissionais e, portanto, pensei que eventualmente seria útil trazer aqui um parecer de cada um dos grupos, um exemplo, um elemento que não é que representasse, porque eu não gosto dessa palavra representar, porque efetivamente não estamos mandatados pelos nossos colegas para os representar. Apenas podemos dizer aquilo que nós sentimos. Os motivos, e portanto eu penso que talvez seja importante, eu vou já partilhar depois com as minhas colegas para dizerem o que pensam, os motivos porque assinámos o abaixo-assinado é muito simples e foi muito espontâneo, e eu estou no Hospital Garcia de Horta há 28 anos e posso dizer que fiquei muito satisfeita da espontaneidade com que ele surgiu. Nós soubemos da demissão no final de uma reunião, portanto nós tivemos uma reunião de balanço que é um processo habitual no hospital, termos reuniões de balanço com o Conselho de Administração para nos contar a evolução, uma reunião que tinha sido convocada já durante o mês de agosto, portanto muito antes, e no final da reunião a Sra. Presidente fez a reunião normalmente, contando-nos todos os projetos que estavam a decorrer, e no final da reunião comunicou-nos que na véspera tinha sido contactada a informar que estava demissionária. E foi uma reação espontânea na sala, portanto, vamos todos os que estávamos presentes, tudo ficou surpreso, eu peço desculpa pela expressão, mas foi como se nos tivesse caído uma bomba de repente em cima, e fomos todos muito espontâneos a dizermos que tínhamos que nos manifestar porque não entendíamos. E continuamos a não entender, porque é assim, os motivos da demissão não nos foram comunicados formalmente, nós não sabemos o motivo da demissão. A questão que veio nos meios de comunicação social e que referiu, nós não conseguimos, eu depois já passo a palavra às minhas colegas, mas nós sentimos que nem sequer não podemos responder a isso porque há uma questão muito simples, isso é uma questão pública, que todos os hospitais estão com problemas, não nos parece que o nosso seja o exclusivo e que é um problema nacional. A nossa diretora da obstetrícia, por acaso, na sequência do abaixo-assinado, partilhou connosco alguns documentos, porque ela será a pessoa que poderá dar mais dados sobre isso, nós não os temos. E aquilo que todos percebemos é que é um problema nacional, é um problema que provavelmente já vem de há muitos, não é provavelmente, todos sabemos, isso é um problema que todos sabemos, que realmente há algo que aconteceu a nível nacional de falta de recursos, que não é só de obstetras, são faltas de recursos de várias
e, portanto, não nos parece, não nos faz, agora não sabemos os motivos que levaram à admissão e, portanto, até nem nos podemos pronunciar sobre isso. Para nós foi uma surpresa, porque foi um ano que estava a decorrer dentro de um ano difícil que é um ano muito difícil, como é público, estava a decorrer relativamente dentro do que era possível. Pronto, eu não sei, eu já tenho muito pouco tempo, já percebi, não sei se já posso passar às minhas colegas. Bom dia. Faço minhas as palavras da colega, portanto não vou repetir. Em relação a alguns pontos que referiu, se nós achamos que o Conselho de Administração terá feito tudo, bem, em relação específica à obstetrícia, não me sinto capacitada para o responder, mas em relação a muitos outros projetos que têm como objetivo a melhor prestação de cuidados ao utente, que é isso que está no centro de tudo o que fazemos, sim, vários, com a inclusão muito marcada dos cuidados de saúde primários após a constituição da ULS, com uma grande proximidade, com uma tentativa de conhecer todas as unidades. O Conselho de Administração, como um todo, reuniu com todas as unidades funcionais fora do hospital e dentro do hospital para perceber as dificuldades e sempre tentou, daquilo que eu consigo perceber, chegar a um consenso e ajudar-nos com contratualizações céleres, com mobilidades céleres, no sentido de tentar resolver os problemas. Portanto, acho que o Conselho de Administração, daquilo que eu pessoalmente consigo falar, sim, tem-se mexido no sentido de resolver problemas. Em relação à obstetrícia em particular, não me consigo pronunciar. Em relação a quem assinou, estive aqui a fazer umas contas rápidas, são 22 USFs, assinaram 20, são 2 UCSPs, assinou uma, assinou também a Unidade de Cuidados Paliativos, é capaz de faltar aqui a UCC e pouco mais, mas, portanto, a esmagadora maioria dentro dos cuidados de saúde primários assinou o documento. Não sei, se calhar não digo mais nada, senão não sei se os colegas querem dizer alguma coisa. Relativamente aos técnicos coordenadores, se revêem naquilo que foi dito anteriormente e que do grupo de coordenadores todos assinaram o abaixo-assinado. Senhora Enfermeira. Muito obrigada, Sra. Deputada Marisa Matias, muito obrigada pelas questões que colocou. Relativamente à minha opinião, eu sou enfermeira gestora. Dos enfermeiros gestores que da organização, cerca de 50% das pessoas assinaram este documento. Relativamente às questões que coloca sobre obstetrícia, não tenho nada a acrescentar, não irei pronunciar-me sobre esse assunto. Relativamente ao Conselho de Administração, se tinha problemas, aquilo que eu posso dizer é que, enquanto enfermeira gestora de uma unidade de cuidados, sempre tive com o Conselho de Administração uma excelente relação, sempre foram bastante abertos. Aliás, diria que este Conselho de Administração tinha por prática, por perfil, por valor, estar próximo dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Partimos para uma nova modelo de gestão do ULS. Todos nós estávamos a aprender com o novo processo de integração de cuidados e sempre vi da parte dos elementos do Conselho de Administração essa preocupação, seja ao nível da transição de cuidados, seja ao nível da gestão propriamente dita, seja ao nível da própria logística que esteve toda ela muito envolvida neste processo de transição, que foi bastante gigantesco. No fundo, era um sair de portas. E também numa coisa que para mim é muito importante, a mudança de cultura. Uma cultura que se vai instalar em termos de integração dos novos parceiros de cuidados, e ao sair daquelas paredes nós íamos integrar uma nova cultura de parceria e de proximidade. E penso que isso seria extraordinário, no meu ponto de vista, para um melhor cuidado ao utente, que era isso que no fundo se pretende. No fundo é isso o foco da ULS, é termos mais focados no cidadão, mais integrados com o cidadão. Os projetos que a organização tinha pensado... Senhora Enfermeira, vai ter que deixar a sua... Vai terminar. Então, que os nossos projetos, eu já era utilizadora de alguns deles e digo-lhe que tinha realmente estou bastante agradada e tive resultados positivos.
Muito obrigada. Eu agradeço a vossa compreensão. Terão uma segunda ronda onde poderão complementar os vossos sentimentos e aquilo que querem partilhar com esta comissão, e fico-vos grata. Apenas peço... já está desligado, já está. Muito obrigada. Passamos agora então. Agora vai ser diferente, haverá a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e no fim poderão responder em bloco, e aí terão um bocadinho mais de tempo para continuar a partilhar connosco aquilo que considerarem pertinente. Passava já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. O Sr. Deputado tem 4 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, obviamente, dar um cumprimento muito especial às médicas doutora Ana Isabel Santos e doutora Sânia Guerreiro, à senhora enfermeira Maria Albertina Gonçalves e à senhora técnica coordenadora Ana Paula Martins. E dizer-vos que é com agrado que estamos aqui a ouvir nesta sequência da substituição da administração da Unidade Local de Saúde Almada Seixal. Eu gostava de fazer aqui algumas pequenas considerações antes de deixar uma questão. A primeira é que esta reforma, de facto, e pegando um bocado nas vossas palavras do SNS, a reforma que foi iniciada pelo Partido Socialista, transformando todas as unidades de saúde em ULS, exceto os IPOs, ainda não mostrou, de facto, resultados. Vamos ser objetivos, porque se nós tivermos como linha de ponta aquilo que é os encerramentos de serviços, por exemplo, nós continuamos basicamente na mesma e, portanto, esta reforma não surtiu resultados de imediato. Esta é a minha visão neste momento. Esperemos que no futuro as coisas possam melhorar. É a reforma que ainda está em curso, é aquela que nem sequer foi, neste momento, mexida pelo Ministério da Saúde. Em segundo lugar, gostava de deixar aqui uma reflexão. Nós parece que temos um país a 2 velocidades. Temos regiões em que faltam médicos de família para muitos utentes, para cerca de 1.200.000 ou 300 ou 400 mil utentes, isto vai variando de dia para dia. Temos regiões em que encerram serviços de pediatria, maternidades, etc., e outros em que não encerram serviços, e outros em que, de facto, outras regiões em que todos os utentes têm médico de família, e, obviamente, temos aqui, aparentemente, 2 situações que não são exatamente compatíveis e que é importante nós estudarmos e percebermos o que é que está a acontecer. Porque, na verdade, se nós verificarmos a distribuição de médicos e enfermeiros pelo país inteiro, eu diria que o sítio onde existem mais médicos e enfermeiros é exatamente a área metropolitana de Lisboa e não a área metropolitana do Porto, só para compararmos 2 áreas metropolitanas que podem ser facilmente comparáveis. Relativamente à questão dos resultados da Unidade Local de Saúde da Almada Seixal, dentro daquilo que eu pude ter acesso, nem sempre conseguimos ter acesso a todos os resultados, pelo menos de forma fácil. Eu sei que houve aqui uma progressão positiva no que diz respeito, por exemplo, às cirurgias da mama. Aliás, de acordo com aquilo que o Plano de Emergência para a Saúde também propôs, ou seja, havia muitas doentes, eram 153 que estavam à espera de uma cirurgia e neste momento, ou melhor, em 12 de setembro eram 49, portanto há aqui um resultado positivo, mas na verdade os tempos de espera para a cirurgia em muitas cirurgias continuam muito elevados, ultrapassam claramente aquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos para as prioridades que são definidas e existem muitos utentes à espera. Eu gostava também de dizer que a gestão global do SNS faz-se através das unidades de saúde. Ou seja, o êxito ou não êxito daquilo que é a atividade do Ministério da Saúde depende muito da forma como são geridos as várias unidades de saúde. E por isso é que a saúde é uma das matérias mais complexas que existe, porque temos muitos cargos, muitas administrações, temos muitos profissionais, temos situações diferentes em regiões, como já disse, e, portanto, existe aqui, de facto, uma responsabilidade grande. Num sistema político ideal, as pessoas deveriam ser ouvidas, obviamente, e as decisões deviam ser devidamente fundamentadas, mas não é isso que tem sido a prática no nosso país. É verdade também que quem pode dar a resposta clara àquilo que é a fundamentação da substituição da Presidente do Conselho de Administração, ou se quisermos do Conselho de Administração, é o Diretor Executivo do SNS, que é quem tem, neste momento, essa responsabilidade de funções. Mas eu gostava de dar aqui uma nota que eu acho que é importante. Para além daquilo que eu já referi relativamente às cirurgias, é verdade que o Hospital Garcia de Horta teve um problema que é um problema grave, que é existir material contaminado reiteradamente, que obrigou a adiar várias cirurgias prioritárias, mas mais importante que isso é nos casos em que eventualmente não foi detectado. E esta situação
foi alvo de motivo de avisos de vários médicos que detectaram, e até enfermeiros que detectaram esta situação, ao Conselho de Administração. E o Conselho de Administração não corrigiu no imediato a situação. Acham que isto pode ser matéria ou não para a substituição do Conselho de Administração? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras diretoras e coordenadoras da OLS Almada Seixal, aqui presentes, senhores e senhores deputados. Começo também por deixar uma palavra de reconhecimento ao trabalho que têm exercido em nome do Serviço Nacional de Saúde ao longo das vossas carreiras, porque é disso que se trata, de defender o Serviço Nacional de Saúde, e esta audição é mais uma oportunidade para que a Assembleia da República possa ver melhor e perceber mais daquilo que se passa na vossa OLS para tomarmos as nossas posições políticas. Eu começaria por fazer algumas considerações e depois passaria às questões. É evidente que esta demissão da administração é uma demissão política, porque ela não tem qualquer sustentação técnica. E se dúvidas houvesse de que houve uma intenção clara de demitir politicamente a administração, é o silêncio da direção executiva, que é a entidade que demite a administração. A direção executiva do SNS está em silêncio. Eu não encontrei nenhum comunicado da direção executiva a explicar a demissão desta administração. O Partido Socialista já fez 2 perguntas à Sra. Ministra da Saúde sobre a demissão, o que levou à demissão da administração do Almada Seixal, e a Sra. Ministra da Saúde remete para a direção executiva, que continua em silêncio. E, aliás, pouco antes de começarmos esta audição, lemos a notícia de que, afinal, a administração mantém-se em funções. O anúncio da demissão da administração foi há mês e meio. Eu julgo que isto é anormal, é sinistro que a Sra. Ministra da Saúde faça saber publicamente que a administração do OLS Almada Seixal foi demitida e, passados mês e meio, ainda não haja uma nova administração. E haja um silêncio sepulcral da direção executiva. Obviamente que isto tem a ver com uma estratégia de passa-culpas. A Sra. Ministra da Saúde não tem nada a ver com o que se passa na saúde em Portugal desde que tomou posse. Não tem nada a ver. A culpa foi da anterior direção executiva e forçou a sua demissão, o que foi um erro crasso, temos-lo repetido várias vezes. Estava em curso a maior reforma organizacional do Serviço Nacional de Saúde e decidiu forçar a demissão do Dr. Fernando Araújo e da sua equipa. Alterou as regras do concurso da integração dos médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde e em algumas OLS isto atrasou a integração de médicos especialistas nas urgências de obstetrícia, ginecologia e pediatria. Em algumas das reuniões que fizemos com as administrações das OLS, foi-nos transmitido que se o concurso tivesse corrido no prazo dos anos anteriores, ou seja, em maio, no passado verão, algumas dessas urgências já contavam com mais médicos especialistas, neste caso obstetras, e, portanto, são responsabilidades que só podem ser sacadas a este Governo e à Sra. Ministra da Saúde, que muitas vezes desaparece e não dá uma resposta, uma explicação pública ao país. Vivemos a maior crise de verão de que nos lembramos no Serviço Nacional de Saúde. Algumas regiões completamente desprotegidas, como a região de Leiria, a região de Santarém, a região de Lisboa, a região de Setúbal, a região do Algarve, muitas semanas desprotegidas, com urgências encerradas, mas a única pessoa que não é responsável por isto é a Sra. Ministra da Saúde, exatamente aquela que tem que dar explicações ao país do porquê do número de urgências ter aumentado cerca de 50% do verão de 2023 para o verão de 2024, o número de partes em ambulância ter um número recorde de 40 partes em ambulância até ao momento, ainda faltam alguns meses até ao final do ano, e por isso é uma estratégia de passa-culpas da Sra. Ministra da Saúde para tentar criar a ideia que as urgências encerradas na Almada Seixal se deveram à incompetência da administração, dos diretores e dos coordenadores e não da ausência de recursos que também podiam ter sido colmatados, em parte, pelo atual Governo. As questões que queria colocar são simples. Se confirmam que os indicadores de atividade e a capacidade de resposta do Hospital de Garcia da Horta e das unidades de cuidados de saúde primários têm vindo a melhorar nos últimos anos.
é uma informação que temos, mas gostaríamos que também pudessem fazer considerações sobre isso. E uma segunda pergunta é se o mesmo se confirma em relação a determinadas especialidades, como dermatologia e oftalmologia, que comparam muito favoravelmente com as outras OLS da mesma região. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, por favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras membros da delegação aqui presentes e os meus colegas deputados. Ora bem, a recente destituição do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Almada e Seixal, que integra o Hospital Garcia de Horta e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, e que tem servido uma vasta população com desafios crescentes, levanta questões sérias sobre a gestão e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E esta decisão, tomada pela Direção Executiva do SNS, e que veio ao público no passado dia 4 de setembro, gerou um turbilhão de reações e levantou fortes dúvidas, não apenas junto dos profissionais de saúde, mas também junto dos utentes e da comunidade local. Acresce que, no mesmo dia, foi noticiada uma nova nomeação para o cargo e, como já foi aqui falado hoje, segundo as notícias, à data de hoje ainda não está em funções. No recente balanço que a Sra. Ministra da Saúde fez da aplicação do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, a própria Ministra reconheceu que não correu tudo bem, o que é óbvio e notório, infelizmente. No momento em que se esperaria que o Ministério da Saúde garantisse os recursos e suportes necessários, permitindo que as administrações pudessem cumprir eficazmente as suas funções, assistimos a um movimento que desvia o foco das carências estruturais que o SNS enfrenta. Parece evidente que a tutela não assume plenamente as dificuldades, preferindo responsabilizar as administrações locais pelas ineficiências. No entanto, a questão central que se coloca é até que ponto a administração da OLS Almada Seixal ou qualquer outra sobre as mesmas circunstâncias teria capacidade para responder eficazmente sem o apoio da tutela. Importa assim questionar o que se pretende com esta forma de atuação, nomeadamente num contexto onde a escassez de profissionais, a saturação das urgências e a falta de investimentos adequados continuam a minar a eficiência e a capacidade de resposta do SNS. É de salientar que o processo de destituição gerou forte reação interna, com dezenas de diretores de serviço, coordenadores das unidades de saúde familiar, enfermeiros, coordenadores técnicos a manifestarem publicamente a sua solidariedade com a administração demitida. É um coro de vozes em protesto contra uma decisão que consideram inaceitável, mas, sobretudo, injusta. Estes profissionais que diariamente enfrentam as realidades e adversidades do terreno testemunham um cenário pleno de desafios e obstáculos com que se vêem confrontados diariamente, dificuldades que não lhes podem ser imputadas, uma vez que refletem um sistema exausto e continuamente desprovido de respostas adequadas às necessidades. Este deve ser, portanto, um momento de reflexão sobre as responsabilidades que temos, enquanto representantes da população, de averiguar a verdadeira essência dos problemas enfrentados pelas unidades de saúde a nível nacional, bem como entender em que medida as decisões políticas estão a contribuir para a degradação do SNS. Neste sentido, e à luz do que tem vivenciado no terreno nos últimos tempos, gostaríamos de perceber o seguinte: foi noticiado que esta mudança, independentemente da qualidade da nova administração, vem criar uma perturbação enorme num processo que estava a correr bem. Houve também quem considerasse esta destituição repentina. Quais os argumentos, na vossa opinião, que estão na origem desta demissão? E que obstáculos reais enfrentaram no terreno e que medidas estavam em curso? Gostaríamos também de saber se o Conselho de Administração da OLS Almada Seixal tentou estabelecer contacto prévio com a tutela para expor as necessidades e dificuldades que enfrentavam. Por fim, em que medida as dificuldades enfrentadas nos serviços de urgência, que motivaram o encerramento de serviços, foram efetivamente abordadas com o Ministério da Saúde e que respostas foram disponibilizadas ao OLS de Almada Seixal? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento as senhoras profissionais de saúde aqui presentes e gostava de começar por dizer que a Iniciativa Liberal considera que é essencial em qualquer serviço público e principalmente em serviços públicos que são tão fundamentais como as unidades locais de saúde, que exista transparência e responsabilidade em todas as decisões. Esta recente demissão na OLS de Almada Seixal, que foi aparentemente comunicada por telefone e sem quaisquer explicações públicas,
públicas, levanta muitas questões e, na nossa opinião, todas estas questões precisam de ser esclarecidas. É certo que o Hospital Garcia Dorta, em particular, mas também as outras unidades de saúde da ULS de Almada Seixal, têm enfrentado vários problemas que têm prejudicado os serviços prestados às populações, mas também é certo que esses problemas não começaram hoje, não começaram com esta administração e, na realidade, dificilmente se vão resolver apenas pela troca do Conselho de Administração. É evidente também que os sucessivos governos, e não em particular este ainda, porque de facto ainda passou há pouco tempo, mas de facto ouvir aqui o Partido Socialista quase lavar as mãos deste tema quando estiveram no governo nos últimos 8 anos, novamente tem uma certa graça, mas de facto é responsabilidade do Partido Socialista muitas graves dificuldades que existem hoje na gestão do SNS e, obviamente, consequentemente, na gestão das unidades de saúde. Agora, também não podemos ignorar que os conselhos de administração, mesmo com as suas muitas limitações, têm de ser capazes de minimizar as consequências desses vários desafios e, quando não o conseguem fazer, devem alertar o governo para isto. E voltando a esta demissão, é evidente que, quando acontece de forma completamente inesperada e sem quaisquer explicações, isso gera naturalmente muitas dúvidas, muita incerteza, tanto entre os profissionais como entre as populações, e obviamente temos que perceber porquê, e é por isso que estamos aqui. Relativamente às perguntas em particular, eu gostava de começar por perguntar, afinal, o que é que estava no documento que assinaram, propriamente, porque esse documento não é propriamente conhecido, não foi enviado para esta comissão, esta audição foi marcada sem a comissão ter sido conhecimento propriamente deste abaixo-assinado. Eu gostava de perceber exatamente o que é que dizia nesse abaixo-assinado. Quais eram as principais preocupações e perceber se aquilo que manifestam ou o apoio que manifestam nesse abaixo-assinado é um reflexo de que esta demissão é injusta ou se tem mais a ver com o processo em si. Depois, perceber também se esse apoio que é dado à administração se refere apenas à Presidente do Conselho de Administração, que consideram que devia continuar, porque no fundo é a senhora Presidente que foi demitida, não foi o Conselho de Administração todo, portanto eu gostava de perceber se esse apoio é em particular para a senhora Presidente ou para o Conselho de Administração todo. Depois, perguntar-vos o que é que vos foi contado nessa tal reunião. Já aqui disseram que a única explicação que tiveram foi que a senhora Presidente foi demitida. Eu gostava de perceber qual é o motivo e se ela disse esse motivo. E depois perceber se consideram, e sejam concretos, de facto esta demissão é injusta ou não. E em que aspectos é que consideram se este Conselho de Administração estava ou não a fazer um bom trabalho. E vou perguntar isto porque há pouco ouvi-vos na vossa introdução, e a verdade é que nós, em novembro de 2023, tivemos demissões dos chefes de serviço de urgências que disseram coisas como os profissionais alegam falta de segurança na maioria dos turnos e erros de escala. O que nós estamos a dizer é que não há aqui qualquer responsabilidade do Conselho de Administração? Estou a perguntar. Depois, ouvi-vos também aqui dizer que o Conselho de Administração estava a atuar no sentido de resolver problemas e de prestar os melhores cuidados aos utentes. Eu dava aqui um exemplo, por exemplo, que a sala de espera da urgência do Hospital Garcia Dorta funciona desde 2020 num contentor, com muita... E qualquer pessoa, e para explicar, eu sou frequentadora, infelizmente, assídua do Garcia Dorta com pessoas com mobilidade reduzida, portanto, é muito complicado aquela sala de espera. E a verdade é que a senhora Presidente, a resposta que me deu diretamente foi que não havia qualquer plano para resolver esta questão do Garcia Dorta, da sala de espera. Portanto, e isto foi-me dito 2 vezes, portanto, aquilo que eu gostava de perceber é o que é que consideram, se esta demissão é ou não injusta, o que é que consideram que este Conselho de Administração estava a fazer bem e também perceber o que é que acham que falhou. Depois, mesmo para terminar, perceber se de facto, apesar dos diversos problemas que existiam em toda a ULS Almada Seixal, se consideram que este Conselho de Administração fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, e novamente eu compreendo que os Conselhos de Administração têm algumas limitações naquilo que podem fazer, mas perceber se fizeram tudo o que estava ao seu alcance para de facto prestar um melhor serviço às pessoas, porque no fundo é isto que interessa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria começar por cumprimentar-vos a todas. Creio que há aqui um conjunto de elementos relativamente à situação da saúde, em particular na área da abrangência, agora pela Unidade Local de Saúde Almada Seixal, que nos suscitam muitas preocupações e tem sido uma intervenção que temos acompanhado de uma forma muito próxima, podemos assim dizer. Todos sabemos que a capacidade do hospital está muito aquém daquilo que é as necessidades face à população da que abrange, somente nestes 2 concelhos. Estava em cima da mesa, há muito, com compromissos assumidos, que passaram já vários governos, quer da construção no hospital no concelho de Seixal, e também se tem vindo a colocar a necessidade do alargamento das instalações do Hospital Garcia de Horta, para que pudesse não só aumentar a sua capacidade, mas também organizar o seu funcionamento e em termos de serviços. Nós consideramos que estes 2 investimentos são compatíveis entre si, tendo em conta a dimensão, as exigências e a necessidade de prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Seixal e à população do concelho de Almada. Nós estamos a falar de investimentos, o do Seixal tem sido sucessivamente adiado e queremos que não vai ser desta, porque o consta no relatório do Governo é que irão rever o projeto, portanto isto significa novo adiamento relativamente a esta matéria, seja o que for essa revisão de projeto, isso daria agora outra discussão, mas também os compromissos para o alargamento do Hospital Garcia de Horta, porque eu recordo-me que nós trouxemos essas questões aqui à Assembleia da República, tivemos a oportunidade de questionar membros de Governo e sabemos que as atuais instalações de facto criam muitas dificuldades e isso reflete, basta circular pelo hospital, quem conhece sabe do que é que se está aqui a falar, e o que eu gostaria de vos perguntar é qual é que é a informação também e o conhecimento que têm relativamente a estes investimentos que são fundamentais, quer para garantir condições de trabalho para quem está no hospital, quer para garantir melhores cuidados de saúde aos utentes. Preocupações também com as instalações no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, porque sabemos bem que é necessário também alargar essa oferta, quer no concelho da Almada, quer no concelho do Seixal, investimentos também que há muitos estão identificados, que são necessários, conhecemos a intervenção por parte dos profissionais, dos utentes, relativamente a estas matérias. Um segundo conjunto de questões que eu gostaria de colocar prende-se com os meios, e um dos problemas com que esta unidade local de saúde se confronta são a falta de profissionais de saúde. Isso reflete-se no serviço de pediatria, de urgência de pediatria, que funciona só no período diurno, as urgências de obstetrícia que funcionam desta forma, ou seja, intermitente de encerramentos, mas também o facto de haver cerca de 40 mil utentes, creio que é nesta ordem de grandeza, que não têm médico de família, e tudo isto dificulta naturalmente a prestação de cuidados de saúde e o adequado funcionamento quer dos centros de saúde, quer dos hospitais, porque depois, numa resposta de maior proximidade, em caso de doença aguda ligeira, dessa que estamos a falar, não há uma resposta efetiva também num período mais alargado ao nível dos cuidados de saúde primários. Isso, naturalmente, coloca uma maior pressão depois também sobre as próprias urgências no hospital. Aquilo que eu vos gostaria de perguntar de uma forma geral, sendo também conhecedoras naturalmente desta realidade, na vossa opinião, o que é necessário para de facto garantir não só garantir as condições de trabalho, é evidente que precisamos de mais profissionais de saúde, não é? Isso é um facto, e isso exige também valorização, vou terminar, Sr. Presidente, valorização das carreiras e dos salários e das condições de trabalho, mas eu gostaria de vos ouvir sobre estas matérias, sobre aquilo o que pensam, que é preciso, que é necessário de investimento por parte do Governo para, de facto, que, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível do hospital, seja dada a resposta que a população tem direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem 20 minutos agora para responder às diferentes questões. Sim, e, portanto, poderão fazer a gestão. Solicito foco na resposta às questões, porque é importante que os senhores deputados se sintam também esclarecidos e, portanto, passo desde já a palavra.
Parece-me sempre. Em relação, eu penso que o nosso papel aqui será dizer-vos aquilo que como profissionais conhecemos e como utentes. Nós também moramos todas naquela zona, portanto, além de sermos profissionais da casa, somos utentes da ULS. Eu vou, nos 5 minutos que eu vou partilhar isto, portanto, e tentar igualmente com todas as minhas colegas, até porque cada uma de nós tem uma experiência diferente, só gostava, portanto, vou começar em relação ao nosso comunicado, que nos perguntaram. O nosso comunicado, nós por acaso julgávamos que, porque como foi enviado para várias entidades e para a Lusa, o nosso comunicado é simples, apenas diz, e eu posso lê-lo, que tenho aqui, eu posso ler só sumariamente, diz que ficámos surpreendidos, não dizemos que não ficámos surpreendidos, que foi o que aconteceu, ficámos surpreendidos com a informação. Do nosso conhecimento, face a esta notícia, considerávamos que o trabalho estava a ser positivo e a dedicação do Conselho também era, e que não conseguíamos entender. Portanto, o nosso comunicado foi só este, foi de perplexidade, que foi o que motivou a assinatura. Quanto à questão que o Dr. Guimarães falou em relação ao projeto, obviamente, os projetos das ULS estão no seu início. Concordemos ou não com eles, não nos compete a nós aqui dar opinião sobre isso. Começaram a funcionar as ULS no dia 1 de janeiro e as ULS, assim, são realmente... Foi um trabalho astronómico, independentemente de nós concordarmos ou não, foi um trabalho que nós todos, como profissionais, sentimos que foi muito exigente para o hospital. Nós, a nossa população, não sei se têm essa ideia, a nossa população, pelos censos, não chega a 350 mil habitantes. Se formos a nossa referenciação direta, porque depois não nos podemos esquecer que o nosso hospital tem muitas especialidades em que é referenciação. Eu posso falar pela minha, que sou o único serviço de medicina nuclear a sul do Tejo. Fui durante muitos meses o único, neste momento sou o segundo, porque há um no Algarve, público, que abriu há 2 meses, e sou o único que tenho PET, e todos os hospitais a sul tentam que nós façamos os exames e que, obviamente, que nós fazemos isso, já temos protocolo com muitos, portanto, nós, no fundo, por algumas especialidades, somos referência de muitas outras e, portanto, a nossa população de referência é muito superior e só se formos a ver o número de utentes, e a minha colega pode dizer isso, o número de utentes registados nos centros de saúde vão perto dos 370 mil, portanto, até são mais do que o número dos habitantes dos censos da nossa população direta. Quando entramos para a ULS, todos nós sentimos isso e foi um esforço grande, que foi uma reintegração e até talvez mais os serviços corporate sentiram isso, porque foi todo um trazer para dentro da mesma infraestrutura recursos humanos, investimentos e todos nós, o hospital existe desde 1991, quando nos dizem que o nosso edifício está degradado, pois está, desde 91 que estamos e temos feito todos os sucessivos conselhos têm feito obras. É assim, em relação ao projeto ainda estar a decorrer, a nosso ver, e como eu falo por mim, que como já disse, estou há 28 anos no hospital, já tivemos nestes 28 anos 16 conselhos de administração, portanto, se fizermos as contas, dá uma média que não chega a 2 anos por cada conselho. Posso-vos dizer que só 3 completaram o mandato destes 16. E isto é muito perturbador, eu posso falar por mim, porque assim acho que não há... Nós temos que dar tempo a ver o resultado dos projetos. Se nós estamos a meio de um projeto e o alteramos e o amputamos, não conseguimos sequer perceber se o projeto é bom ou é mau. E, portanto, essa é uma das razões. E nós todos acompanhámos esse esforço gigantesco que foi feito e que nos impediu algumas iniciativas dentro do hospital. Mesmo assim, o nosso Conselho, e em relação agora a uma outra pergunta que nos fizeram, se a posição é em relação à senhora Presidente ou à equipa, eu não consigo destrinçar uma coisa da outra, porque é assim, nós ao longo destes 16 anos, uma coisa, peço desculpa, tenho muito respeito pelos senhores, todos membros do Conselho de Administração, ao longo destes 16 Conselhos de Administração, eu já passei por 15, porque estou no hospital desde 96, aquilo que acho mais disruptivo para uma instituição é o Conselho não trabalhar como equipa, e portanto... Quando nós temos um conselho que não é equipa, não funciona. Portanto, este conselho é uma equipa. Portanto, obviamente que a doutora Teresa é quem dá e que é o titular da instalação e quem responde por todos, mas funcionam como uma equipa e, portanto, todos eles, nós quando falamos do conselho, falamos de todos,
em particular, obviamente, a doutora Teresa, que é quem tem que dar a cara, mas consideramos uma equipa, não podemos distinguir uma coisa da outra. O que é que nós achamos? Achamos que, em relação aos recursos humanos, que já foi falado aqui várias vezes, obviamente que isso é um problema nacional. Na região de Lisboa há mais, Lisboa e Val do Tejo, há mais profissionais, eu já ultrapassei o meu tempo. Só para dizer o seguinte, eu só quero dizer, porque isso tocou-nos a todos, o esforço que foi feito para nós termos recursos humanos neste período. Eu queria só dar-vos duas notas, que quando foi, e todos sabemos que este ano o concurso para os recém-especialistas foi atrasado e problemático, ele foi publicado em julho, o último mapa. Eu posso-vos dizer que até 14 de agosto, ou seja, em pouco mais do que foram 37 dias úteis, os concursos quase todos do Garcia de Horta estavam fechados e os especialistas contratados. Portanto, e que, segundo temos conhecimento, foi dos primeiras unidades locais de saúde a conseguir contratar as pessoas e pô-las a funcionar. E, portanto, acho que aí vemos o empenho do Conselho que teve de cativar recursos humanos. A outra questão que a doutora Teresa tem, que foi a única presidente que eu vi fazer até agora e acho muito válido, cada vez que alguém pede rescisão, porque é a nossa realidade no nosso dia-a-dia, em todos os grupos profissionais, é pedirem rescisão de contrato e irem-se embora, a doutora Teresa fala com todos pessoalmente, desde sempre, desde que entrou no hospital em setembro de 2022, para tentar perceber o porquê e para tentar perceber o que é que nós podemos fazer para cativar essas pessoas e para não termos tantas rescisões. Portanto, eu acho que empenho do nosso Conselho em cativar recursos humanos faz agora, é um problema nacional, é um problema cultural, há aqui muitos fatores que nem temos competência para os analisar, mas que percebemos que há muitas coisas que estão na dificuldade de recursos humanos. E pronto, eu não sei se posso depois responder. Em relação às especialidades, pronto, houve especialidades, nós perdemos alguma diferenciação ao longo dos anos por perda de recursos humanos e de especialidades. Instalações, só mais esta nota, eu sei que assim a urgência tem problemas sérios, todos nós os sabemos, não só a urgência, outros serviços também. Só quero ressaltar duas coisas, as obras estão a ser feitas no ritmo que é possível e todos os conselhos, inclusive este também se têm empenhado, e a minha colega em relação à doença aguda vai falar, porque isso é uma articulação com os centros de saúde, com os cuidados de saúde primários e que é importante dizer. A nível de investimento, nós temos equipamentos como investimento que está obsoleto, que está lá desde a origem do hospital em 91, como é a Angiógrafo, e neste momento já está a decorrer os contratos e até ao final do ano esperamos ter a situação resolvida e substituída. Portanto, tudo isto reforça e tem havido um esforço grande de investimento dentro dos recursos. Estamos no país que todos temos problemas. É assim, agora não sentimos, e quando nos perguntou o objetivo daquela reunião que fizemos, aquela reunião é uma reunião de balanço, é uma reunião em que nos mostram a todos, porque cada um de nós conhece a sua realidade, mas depois no conjunto percebemos todos os projetos e somos, pronto, que não temos tempo para conhecer todos os projetos em detalhe que não nos digam diretamente respeito, e essas reuniões são reuniões em que nos são apresentados os resultados. E realmente, apesar de ter sido um ano extremamente difícil e exigente no sentido de implementar a estrutura da ULS, que é uma estrutura pesada, nós somos perto de 4.000 funcionários, além dos números de doentes que eu já referi. Pronto, eu agora passo a palavra às minhas colegas. Ora então, vou tentar ver se consigo responder à parte que cabe aos cuidados de saúde primários. Em relação aos utentes em médico de família, realmente o número é preocupante e a Almada Seixal realmente também em particular, mas desde que este Conselho de Administração tomou posse já se conseguiu reduzir em 37% o número de utentes em médico de família, através de reestruturação, de mais médicos, de alargamento das equipas, de criação da USF Inovar como forma de efetivamente dar médico de família às pessoas e da integração da Via Verde de Laranjeiro na própria USF do Laranjeiro. Portanto, houve aqui uma tentativa efetiva de aumentar o número de pessoas com médico de família. Em relação às infraestruturas, existem 3 edifícios em construção ou programados no PRR, mas para além disso, em relação, por exemplo, ao USF de Fernão Ferro, tem um edifício
muito mau, e que tem cerca de 7 mil pessoas que estão nos censos, residem em Fronferro e que não estão inscritas na unidade, foi feita uma parceria com a Câmara Municipal, para além do PRR, para se tentar alargar as instituições e dar mais médicos de família à população. Portanto, acho que se está a tentar que as pessoas tenham condições. A nível de informático, tivemos muitos anos com muito má qualidade de equipamento e ainda hoje está a decorrer na USF de Fernãoferro colocação de 10 novos computadores em condições, para além de mudança de alguns discos para ajudar na celeridade dos equipamentos. Portanto, está a ser feito efetivamente um investimento na melhoria das condições de trabalho dos profissionais. Em relação ao serviço de urgência, bem, é um problema nacional, mas o que é que, assim, das coisas que me lembro agora, mais importantes que têm sido feitas, o projeto Ligo Antes Salve Vidas, que é nacional, mas que tem poucos sítios ainda no Norte e que vai começar em pleno dia 17 deste mês na nossa OLS e que já começou a nível dos cuidados de saúde primários no início de setembro. Em colaboração com o Conselho de Administração e com o Dr. Pedro Pacheco em particular, que é o responsável dos cuidados de saúde primários, tem sido feita uma articulação extremamente próxima para que todas as equipas disponibilizem uma agenda com todas as vagas de doença aguda em que o SNS 24 marca diretamente nas nossas agendas. E isto é uma coisa nova, é uma coisa única e que vai criar uma maior acessibilidade e quando for com o hospital já no dia 17, acho que vamos melhorar não só a literacia, porque as pessoas vão perceber onde é que devem ir e, de certa forma, vamos trabalhar também na literacia em saúde para os utentes, mas também na efetiva utilização dos recursos, para a pessoa ir ao sítio certo que lhe pode resolver o problema. E tem sido feito um grande esforço das unidades de saúde familiares em dar resposta, porque se sente o apoio deste Conselho de Administração, que se as coisas não correrem bem, nos vão ajudar a resolver e que não é uma porta aberta para que fiquemos ainda mais assoberbados de trabalho. Para além disso, foi criado também um inquérito que todos nós podemos preencher quando há uma má referenciação da CNS 24, podemos dar esta informação diretamente ao Conselho de Administração para articular diretamente com o Saúde 24. Portanto, há realmente uma vontade que o serviço de urgência funcione, mas temos falta de recursos, sobretudo a nível hospitalar, e sabemos disso, e também está a ser colocada, em termos de circuito deste SNS 24, a forma de todos colaborarmos ao serviço em doença aguda nos cuidados primários aos utentes sem médico de família. Portanto, há aqui uma tentativa efetiva de resolver esta situação da doença aguda. Mais projetos que têm sido implementados, que acho que foi uma das perguntas, que têm feito a diferença. O Conecta, que tem a ver com a integração de cuidados, em que existe neste momento um telefone de acesso rápido de todas as unidades do hospital para centros de saúde e de centros de saúde para o hospital, com extensões rápidas de resolução de problemas. Em algumas especialidades vai ser mesmo feito um protocolo específico para que possamos tirar dúvidas e fazer uma referenciação muito mais objetiva, célere e com propósito. Porque às vezes não precisamos de referenciar, precisamos discutir um utente e isso vai ser uma facilidade com este projeto que já começou a dar os primeiros passos. A acessibilidade, o SARA, que é durante anos o principal desagrado das pessoas nos inquéritos de satisfação dos utentes era a incapacidade de contactar telefonicamente as unidades. E isto tem sido, ano após ano, com centrais telefónicas obsoletas que nos impediam de dar resposta. Neste momento o SARA é um sistema telefónico em que ficam registadas todas as chamadas e há a capacidade de dar resposta ao utente a posteriori. E neste momento todas as unidades de cuidados de saúde primários da ULS Almada Seixal têm desde abril, não tenho a certeza da data, este sistema a funcionar. Portanto, estamos mais próximos dos nossos utentes e mais próximos de resolver os problemas. Mais coisas. S-Clínico no serviço de urgência. Finalmente, começou este mês, temos acesso àquilo que se passa no serviço de urgência do hospital para podermos melhor articular. Começou em dia 3 deste mês, se não me engano, passou a ser o S-Clínico utilizado para nós pelo RSE conseguirmos ter acesso aos registros que não tínhamos. A ver se me lembro mais das perguntas. A sala de espera do serviço de urgência não tenho resposta para isso, terá que ser o Conselho de Administração a responder. Em relação só aos profissionais e à parte da valorização da carreira, nos cuidados de saúde primários, o dito CIADAP tem andado com dificuldades já há anos. Eu não tenho progressão na carreira, não sei, 10 anos, mais, talvez, e neste momento este Conselho de Administração está a fazer um grande esforço para que as coisas finalmente fiquem em dia e fiquem resolvidas, e penso que até ao final do ano todos os profissionais terão esta situação resolvida. Pronto, se calhar vou passar a palavra.
Muito obrigada pelas questões que colocaram. Vou tentar ser objetiva, embora as minhas colegas já me tenham facilitado bastante o trabalho. Efetivamente, eu trabalho no Hospital Garcia de Horta desde 1994, numa área que normalmente é bastante onerosa, que era a área do doente crítico, e hoje continuo a trabalhar numa área bastante onerosa, que é as doenças infectocontagiosas. Isto para introduzir aqui a temática de que o Sr. Dr. Miguel Guimarães disse uma coisa: o sucesso do Ministério da Saúde passa pelo sucesso das OLS. No fundo, passa pelo sucesso de cada um dos colaboradores que trabalha no seu dia-a-dia e que dá com certeza o seu melhor para que o utente saia satisfeito, ou pelo menos com a sua situação orientada. Sobre a questão que coloca se o material contaminado e as cirurgias adiadas foram um dos motivos para a substituição do Conselho de Administração, excelentíssimo Sr. Doutor, eu não lhe sei responder a essa questão. Efetivamente haverá pessoas muito mais idóneas para o fazer, para o fazer. Sobre o encerramento das unidades, efetivamente também não era um problema único das unidades do Garcia de Horta, aliás, ela era transversal ao país. E essas matérias não tenho matéria para lhe responder a isso. Efetivamente, soubemos da demissão do nosso Conselho pelas condições que já foram ditas. O silêncio existe, o silêncio persiste. Confirmação sobre a melhoria de indicadores. Efetivamente, não direi que o Hospital Garcia de Horta tem uma melhoria de todos os indicadores de produção, mas efetivamente é um investimento enorme e passo já aqui para o investimento. O hospital tem 34 anos de atividade, tem áreas que estão menos desenvolvidas, tem áreas de tecnologia que estão bastante desenvolvidas. Aliás, o investimento que este Conselho de Administração levava no seu projeto, tinha um investimento de largos milhares de euros e que iriam fazer e trazer resultados bastante positivos no atendimento e no diagnóstico, na melhoria dos diagnósticos dos nossos utentes. A doutora a colega aqui anterior já foi dizendo aqui muitos dos projetos que na área dos cuidados de saúde primários seriam excelentes nesta transição de cuidados e nesta política de referenciação dos utentes. Efetivamente, nós temos que também perceber que o problema do Hospital Garcia de Horta e da sua insuficiência não depende só dele. Hoje temos uma transformação do utente que nos procura, o utente vem muito mais doente, a carga de doença é maior. Temos uma situação, eu falo pela minha área, de doenças infectocontagiosas, de quem nos procura, que são cidadãos que estão num processo de migração, que também vêm às nossas unidades de saúde e que também são um peso, e passa a expressão, para o nosso sistema e que nós temos que hoje acolher, porque a nossa Constituição da República diz que todo o cidadão que está no nosso território, independentemente da sua condição de legalização, tem direito a ser tratado. E isto acontece. E isto faz com que a minha área de cuidados seja uma das áreas bastante onerosas, porque presta cuidados não só aos nacionais, como também a todo aquele cidadão que nos procura, independentemente do lugar do globo de onde ele vier. E isto tem financeiramente peso. Falta de recursos. Efetivamente, o hospital tem falta de recursos humanos, sim senhora. Existe hoje uma grande mobilidade dos profissionais de saúde. Cada um terá a sua motivação pela qual se mobiliza. Muitas vezes tem como base o financiamento, aquilo que lhe é pago no seu ordenado, mas também o seu desenvolvimento de projeto profissional. Mas, efetivamente, o hospital não deixa de ter concursos persistentemente abertos para recrutar profissionais, que muitas vezes acabam por não querer ficar na unidade. E isso faz com que nós tenhamos sempre equipas um pouco mais reduzidas do que aquilo que efetivamente são os números que deveriam estar nas equipas. O meu tempo está a escassear, efetivamente, e se eu senti apoio do Conselho de Administração e se
Se esta nossa assinatura se dirigia somente à Sra. Presidente, não, faço minhas palavras da doutora Isabel, e não, era ao grupo, à equipa, na sua globalidade. Muito obrigada. Eu tenho realmente muito pouco tempo. Queria reforçar o que foi dito até agora e no que toca à área dos TSDTs, reforçar, nomeadamente relativamente aos recursos humanos, que tem efetivamente havido um esforço deste Conselho de Administração em reforçar as equipas, muito por via dos projetos que estão a ser desenvolvidos, com muito esforço para que eles sejam estendidos à comunidade e à proximidade com o utente, nomeadamente com projetos que têm sido feitos, nomeadamente ao nível da farmácia, com a farmácia comunitária, que é uma grande mais-valia para os utentes, a descentralização de outros serviços, a implementação de recursos como ao nível da terapia da fala, há alguns projetos que se estão a desenvolver em termos de prevenção, ainda ao nível, por exemplo, da reabilitação da mão, para retirar alguns utentes do serviço e que possam ser atuados mais na área da prevenção. A identificação, que eu acho que é um grande problema de todas as ULS e do nosso também em particular, que é a identificação dos iUsers e que em muito fazem ali assim um tampão nos nossos serviços e ao nível da referenciação e que criam algum obstáculo no atendimento da população. Os TSDTs não são um serviço em si, mas estão incluídos em vários serviços, são transversais à ULS, estão a viver muito também dos projetos que estão a ser desenvolvidos em cada um dos serviços, nomeadamente, por exemplo, na área da imagiologia, o esforço que a ULS, que o CEA está a fazer para a requalificação quer das instalações, quer dos equipamentos que estavam obsoletos e que tem sido um esforço económico muito grande e até das instalações. De reforçar, foi falada aqui a sala das urgências, com este projeto do Ligantes Salve Vidas. Portanto, a ideia também é retirar alguns doentes das urgências e, nesse sentido, também foi feita uma requalificação de uma sala, a que chamamos a Sala Laranja, e que foi inaugurada esta semana, que criou melhores condições para os utentes e que têm que aguardar na sala de espera e que, na verdade, criou umas condições bastante favoráveis a esse nível. E é só reforçar que este Conselho tinha uma visão, que essa visão foi passada aos seus colaboradores, que nós nos identificávamos com ela porque estávamos a ver esta proximidade com os utentes e com os colaboradores e que isto caiu-nos, como disse a doutora Ana Isabel, como uma bomba. E o sentimento que temos neste momento, aquele que vivemos, eu estou no hospital desde o primeiro dia, desde que ele abriu, e vivenciando todos estes períodos de instabilidade com as novas administrações, que são muitas, e que projetos que também nesses conselhos de administração seriam provavelmente ótimos, mas que pararam. E é esse o nosso receio, é que o que quer que venha enquanto mudança possa criar aqui algumas entropias que dificultam o percurso que está a ser feito até agora. Muito obrigada. Peço só que desliguem, por favor. Muito obrigada pelos vossos testemunhos. Terão ainda a oportunidade de voltar a usar da palavra. Nós temos agora uma segunda ronda. Cada senhor deputado terá 1 minuto e depois terão o global. E, portanto, eu passava já a palavra ao senhor deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, tem 1 minuto, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou usar 1 minuto rigorosamente desta vez, para já agradecer a vossa presença aqui, os esclarecimentos que nos foram dados. É verdade, como eu disse há pouco, que a única pessoa que pode, enfim, dar uma justificação ou fundamentar a alteração do Conselho de Administração é o Diretor Executivo do SNS.
As questões que eu coloquei são questões práticas. Também é verdade que esta OLS, agora a OLS Almada Seixal, não é a única que tem problemas no país, há várias que têm problemas no país. Há uma diferença muito grande entre o Norte e o Sul relativamente, sobretudo entre a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, a questão do material contaminado que eu falei foi uma questão que foi pública, foi uma questão que foi motivo de alerta de várias pessoas, de médicos e de enfermeiros, e sobre a qual, na altura, aparentemente não se fez nada, e por isso é que eu levantei esta questão, para ver se vocês achavam que isto podia ser relevante ou que possa estar, eventualmente, na origem da decisão que foi tomada. E, portanto, eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão pela vossa presença nesta reunião. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, minuto. Obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer muito as explicações e as respostas dadas. Ficamos com a certeza de que, de facto, a atual administração tem vindo a desenvolver uma ação muito coordenada com os diretores e os coordenadores dos serviços da unidade local Almada Seixal. Aliás, a forma pormenorizada como souberam aqui lembrar um conjunto de ações e investimentos, desde a redução considerável do número de utentes sem médico de família, passando até os investimentos, até o último investimento que diz respeito à Sala Laranja, na urgência do Hospital Garcia da Horta, mostram bem que, como também foi dito, que era uma visão partilhada, uma coordenação que pode até ser chamada de exemplar e uma referência no Serviço Nacional de Saúde, o que diz bem do mérito do trabalho que estava e está a ser feito na OLS Almada Seixal. O que levanta ainda mais estranheza relativamente à decisão do Governo e da Direção Executiva de demitir a administração da OLS. Saio daqui, depois desta audição, com a certeza que o Governo e a Sra. Ministra da Saúde demitiram o mérito, porque toda a audição foi uma exposição do mérito do trabalho feito por uma administração e pelos serviços da OLS. O que se passa neste momento é um ciclo de não sabemos de quanto tempo mais, já lá vai mês e meio, mas é um ciclo de incerteza e de desconfiança, porque não sabendo se uma nova administração que virá, que estratégia, que visão irá trazer para o OLS e de que forma quererá partilhá-la, conforme esta administração tem partilhado com os diretores e os coordenadores de serviço. Diria que, pegando nas palavras do Sr. Deputado Miguel Guimarães, quem tem que dar a explicação é a Direção Executiva, e para dar consequência ao trabalho que estamos aqui a fazer hoje, vale a pena seguir a sugestão do Sr. Deputado Miguel Guimarães, e o Partido Socialista vai apresentar ainda hoje um requerimento a chamar o Diretor Executivo do SNS à Comissão de Saúde para explicar porque é que demitiu a administração do OLS Almada Seixal. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sra. Presidente. Bem, perante tudo o que aqui foi exposto, a questão que fica é se será a destituição do Conselho de Administração solução para os problemas estruturais que estão realmente na gênese desta crise. Ou estaremos simplesmente a aplicar uma medida paliativa que poderá comprometer ainda mais a capacidade de resposta do nosso SNS. É que estávamos mal, agora não estamos melhor. E gostaríamos de saber se, na vossa opinião, a decisão de destituição da administração foi apenas um ato de perseguição política ou foi acompanhada de alguma solução concreta para resolver os problemas dos utentes da OLS Almada Seixal? É que, passado um mês e meio, a administração demitida continua em funções, ou seja, parece que não merecem confiança para liderar, mas já são bons para continuar a trabalhar. O que é que, na vossa opinião, justifica esta situação? Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo já a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por agradecer as explicações que aqui nos deram, reiterar aquilo que dissemos, que obviamente estas decisões têm que ser tomadas de forma transparente, não foi isso que se passou neste caso, e obviamente eu também acho que não são as senhoras que têm que vir aqui prestar estas explicações, mas foi o que a Comissão aprovou, e portanto acho que devemos ouvir quem tem que dar as devidas explicações. Queria
Só deixar também claro que novamente discordo do que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, não fiquei nada com a mesma sensação que tudo estivesse a correr no caminho certo, mas novamente não são necessariamente os Conselhos de Administração que têm a responsabilidade em tudo o que está a acontecer no SNS, se calhar é a menor responsabilidade de todas, mas obviamente todos têm que sinalizar e contribuir para minimizar os impactos. E deixar só numa nota final, de facto, todo o nosso apoio e o meu em particular a todos os profissionais de saúde da ULS Almada Seixal, que de facto fazem um trabalho extraordinário, que muitas vezes com muitas dificuldades, e qualquer pessoa que use os serviços como eu uso nesta ULS, vê o esforço e a dedicação que todos os profissionais têm, novamente com muitas dificuldades, tentam sempre fazer o melhor para os utentes, e acho que só não fazem mais porque não podem, e de facto acho que mereciam e merecem sempre, e que não estou a conotar neste momento nem o Conselho de Administração nem a tutela, mas dizer que merecem lideranças à altura do esforço que fazem todos os dias. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que só esclareça a minha ausência a meio desta audição, que requeremos, aliás, porque infelizmente somos um grupo de 5 deputadas e deputados e eu tinha, à mesma hora, outra comissão onde tive que apresentar e colocar à votação 2 projetos também apresentados. No entanto, a equipa do Bloco de Esquerda continua a assistir a esta audição e nesse sentido, gostava de vos colocar ainda uma questão muito breve, mas não sem antes de dizer que, ao contrário do que foi dito pela Joana, e eu percebo o que disse, mas eu acho que a vossa presença aqui foi mais do que justificada e ainda bem que requeremos a vossa presença. Não quer dizer que não tenhamos que ouvir outros atores, mas não é todos os dias que vemos mais de 80 profissionais de forma solidária a manifestar-se publicamente sobre uma decisão e creio que todas as vozes devem ser ouvidas e, portanto, independentemente de requerermos outra audição, fico muito contente que tenhamos requerido a vossa presença aqui para estes esclarecimentos. Creio que todos os grupos parlamentares, que aliás votaram favoravelmente, todos eles, essa presença, sentirão o mesmo e, portanto, foi muito útil. A minha questão é muito concreta. Durante esta audição referiram que o LS abriu todos os concursos em cerca de 30 dias, não é? E que isso permitiu reduzir cerca de 30% de pessoas sem médico de família. No entanto, houve atrasos por parte... Não foi isso que disseram. Ok, então já vão corrigir. Mas pronto, em cerca de 30 dias. E que houve um atraso por parte do Governo. E, portanto, a minha pergunta, de qualquer das formas, é se esse atraso teve impacto no sucesso dos concursos que foram abertos ou não, e se teve impacto, desde logo, em vagas que possam ter ficado por ocupar ou não. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também pelo conjunto de elementos que partilharam connosco. Eu creio que há uma conclusão que podemos tirar, é que o conjunto de problemas com que quer o hospital, quer os centros de saúde desta área estão confrontados, eles são o resultado das opções políticas dos sucessivos governos, do desinvestimento. Isso reflete-se na falta de profissionais, reflete-se nas necessidades de investimento que há, quer no plano das instalações, quer no plano dos equipamentos, reflete-se na perda de capacidade própria dos próprios serviços e valências, incluindo o serviço de esterilização. A informação que temos é que o serviço de esterilização do hospital, que tinha uma capacidade própria para as necessidades, deixou de ter e hoje que tem que externalizar esse serviço, e isso naturalmente acarreta riscos acrescidos e, portanto, foi uma das questões que também temos vindo a acompanhar e que nos tinha sido transmitido, e é importante que se faça aqui também essa referência relativamente a essas matérias, porque é o resultado, de facto, destes investimentos, de não se dotar, quer o hospital, quer dos centros de saúde, dos meios que necessita para poder ter autonomia na prestação dos cuidados de saúde para as populações. E isso também é um elemento que garante qualidade na prestação desses mesmos cuidados, do Serviço Nacional de Saúde ter essa capacidade. Eu queria deixar também esta referência aqui expressa. Muito obrigada, Sra. Deputada.
E então agora para uma resposta de ronda final, tem 6 minutos, posso ter aqui alguma tolerância, mas temos... Muito bem, por favor, tenha a palavra. Ora, penso que já está. Muito obrigada pelas questões, eu vou tentar ser muito breve e vou ser um bocadinho cirúrgica, não sou cirurgiã, mas vou tentar ser cirúrgica. Em relação à justificação, nós não sabemos, continuamos a não saber. Em relação aos concursos, aquilo que fui eu que levantei a questão, não, o que eu disse foi, este ano houve uma mudança de metodologia, não é? Quando acabavam os internatos, havia uma publicação de vagas e colocação, e nos últimos tempos, quase que um mês depois das notas homologadas, as pessoas estavam colocadas. Este ano isso não aconteceu. O que aconteceu foi que foram publicados os diplomas, que as administrações sabiam que ia haver uma mudança de metodologia. O despacho que permitiu implementar os concursos foi publicado primeiro em 29/6 e depois em 9/7 a lista de vagas finais. O que eu disse foi que e isto incluía cuidados de saúde primários, portanto, era todas as vagas de recém-especialistas, quer da área hospitalar, quer dos cuidados de saúde primários. E eu estive a rever, porque isso é público, está no site do hospital, as atas todas dos concursos todos, que foram concursos da especialidade, e nós até 14 de agosto, portanto, a publicação foi a 9/7, 14 de agosto, que dá 27 dias úteis, nós tínhamos 80% dos concursos fechados e as pessoas colocadas, ou seja, foi o mais rápido que se conseguiu e penso que eu pela minha especialidade, fomos a primeiro hospital do país a conseguir fazer isto, a primeira unidade do país, e não nos esquecemos que estávamos em período de férias, não é? Nós fomos apanhados todos em período de férias a ter que nomear júris, fazer grelhas de avaliação, publicar concursos, tudo isto foi em tempo recorde e o nosso hospital foi exemplar nisso. Em relação mas isto não foi a única medida de cativação, houve uma que me esqueci há bocado e que agora vou dizer. Quando os nossos internos, quando acabam a especialidade, continuam em exercício em contrato administrativo até serem colocados, mas são pagos como internos, que é menos do que especialista. E todas as equipas, com a falta de recursos humanos que os temos, pomos logo a trabalhar como especialistas. Isto é desagradável e leva a que muita gente vá para o privado porque é convidada. O que é que o nosso Conselho fez e que nós saibamos foi o segundo Conselho da região que fez. Não sei se no Norte fizeram, mas aqui no Sul fizeram. Os nossos especialistas foi-lhes todos oferecido, porque a lei assim o permitia, um contrato a termo de 3 meses, prolongado por mais de 3 meses, em que passavam a ganhar como especialistas à data da homologação. E isto cativou-os. Não se foram embora, ficaram à espera. Pronto. Essa é a única questão que eu gostava mais de dizer e só mais uma antes de passar. Como profissional de saúde, e aquilo que o Dr. Miguel Guimarães disse, aparentemente dizia, eu confesso que eu detesto a comunicação social, pronto, tenho que dizer. Detesto porque leva a uma instabilidade e nós é que apanhamos com a instabilidade dos doentes quando chegam a nós com as notícias que ouvem. E nós temos que ter muito cuidado com estas notícias, porque nós nem sequer sabemos o que é que está por base. E só mais uma nota final. A nossa esterilização, efetivamente, fechou. Não fechou por decisão nossa, fechou por decisão de cima, que nos disseram que tínhamos que passar a contratar os serviços externos. Sabem o que é que se converteu as instalações da esterilização? Na sala laranja. Portanto, houve um aproveitamento logo e uma tentativa. E isto tem que ser dito, não é? Muito obrigada. Nós estamos atentos às necessidades. Muito rapidamente, em relação à diferença que foi dita entre o Norte e o Sul, pelo menos nos cuidados de saúde primários, isto tem a ver com anos de desinvestimento a nível das ARS, pelo menos do meu ponto de vista. Isto é uma coisa crónica na ARS-LVT que nunca foi investido, tal como no Norte, em que se anteviu o aumento da população e investimento em infraestruturas. Nós, neste momento, mesmo que queiramos ter mais unidades de saúde familiar, não há edifícios. E daí a importância de acautelar estas coisas a longo prazo. Portanto, há uma diferença significativa que tem a ver com decisões de base que, eu não percebo muito destas coisas, mas que acho que são políticas e que deviam ter sido acauteladas. Pronto. Em relação a este Conselho de Administração continuar em funções, continuou por respeito aos profissionais com quem têm trabalhado e continuaram a inaugurar o que tinha que ser inaugurado e a avançar com os projetos que ser avançados, independentemente de depois serem de lá tirados. Portanto, eles continuaram o trabalho que estavam a fazer até lhes dizerem que têm que sair. E isto acho que é uma questão de respeito para com todos os profissionais com quem trabalham. E pelo utente, porque um parar deste Conselho de Administração também tem uma implicação direta em tudo aquilo que chega aos utentes, que não nos podemos esquecer, é o principal objetivo de todos nós, como profissionais de saúde, é servir o melhor possível a nossa população.
Bora. Muito obrigada, senhores deputados. Umas últimas palavras simples para encerrar a minha apresentação. Revejo-me na missão, revejo-me nos valores do HGO, naquilo que é o seu propósito de todos os dias, 365 dias por ano, como profissional que nele trabalho. Relativamente aos investimentos, e que foi um tema aqui bastante abordado, eu vou só apenas para termos aqui uma noção do que é que isso representa em números, relativamente ao primeiro semestre. São dados que foram publicados nessa reunião, portanto, penso que os posso transmitir. A nossa OLS, nos primeiros 6 meses, teve investimentos concluídos de 2,2 milhões de euros, a decorrer 6,4 milhões de euros e outros de 1,1 milhão de euros, o que dava cerca de 10 milhões de euros em termos de projetos que tinham a ver com investimentos, sejam eles em infraestruturas, eram essencialmente infraestruturas e capacitação dos serviços em termos de recursos informáticos e material de grande porte. Relativamente aos concursos, e falando por aquilo que é a minha área de enfermeiros e assistentes operacionais, técnicos auxiliares de saúde, o hospital tem uma política efetiva de recrutamento que me parece bastante interessante e que tenta colmatar os déficits, ou seja, a substituição dos profissionais sempre que eles saem, ou seja, não esperando pelos 120 dias, eles são substituídos mais cedo e os recursos humanos têm um cuidado de promover essa substituição desses profissionais, quer por licenças de maternidade alargadas, licenças de maternidade são sempre alargadas, que se retiram os profissionais cerca de 18 a 19 meses da sua atividade profissional, e que requer a substituição desses profissionais. E isso é uma política que o Hospital Garcia de Horta tem e eu não vejo em todas as organizações. Reduz bastante o esforço das equipas, não as minimiza no total, mas reduz bastante. Diria apenas só para concluir, e falava-vos aqui, já que falei do investimento, falava em termos da produção, do que é a produção num dia da OLS, para termos aqui a noção do quanto é o volume. E estamos a falar de um dia. Consultas médicas nos cuidados de saúde primários, 3.900, visitas domiciliárias médicas nos cuidados de saúde primários, 23, consultas de enfermagem de cuidados de saúde primários, 2.000, visitas domiciliárias de enfermagem nos cuidados de saúde primários, 200, consultas de outros profissionais de cuidados de saúde primários, 89, visitas domiciliárias de cuidados de saúde paliativos diárias, 7, consultas de cuidados de saúde hospitalares, 1,4, 1.400, peço desculpa, consultas de enfermagem nos cuidados hospitalares, 400, portanto, isto, e não falo aqui porque não tenho esses dados presentes, mas foram comunicados o quanto é o investimento diário em termos de valor financeiro que o nosso OLS tem todos os dias, por isso foi posto em cima da mesa, mas não me recordo neste momento e não vou utilizá-lo, mas são um valor muito, muito significativo daquilo que o hospital gasta em medicamentos diariamente para dar resposta à sua população. E, portanto, diria apenas, e para terminar, que todos temos que contribuir, de facto, os profissionais, os cidadãos e os políticos. Também são cidadãos e também são utilizadores. Ou seja, para mim, é isso mesmo. Todos temos que estar alinhados. Quebrar os ciclos de não me parece que seja o melhor resultado. Diria apenas, e para finalizar, o Hospital Garcia de Horta teve mudanças várias de ciclos dos conselhos de administração. O único que permaneceu 9 anos foi apenas um, e de facto foi quando o Hospital Garcia de Horta se projetou em projetos reconhecidos a nível nacional. Falo aqui da hospitalização domiciliária, em que foi pioneiro e que ainda hoje ele é uma referência a nível nacional e onde vão muitas outras organizações beber aquilo que foram os seus conhecimentos
e o seu desenvolvimento e que hoje replicam por esse Portugal fora e que fazem a diferença em muitos dos cidadãos portugueses. E, portanto, eu, como alguém que trabalha nesta organização há tantos anos, sinto que tenho que dizer isto, porque me faz sentido. Eu faço parte dela e sou parte dela e continuarei a ser parte dela. Portanto, e parece-me que as lideranças não podem ser tão efêmeras, têm que ficar. Eu, pelo lugar que tenho, sou sempre a que tenho que dizer menos coisas. Isso não significa que seja a menos importante. Obviamente, obviamente. Só reforçar tudo o que foi dito e não posso deixar também de focar um dos aspectos que ainda há bocado não referi, que tem a ver relativamente à proatividade que este Conselho tem tido, quer com parcerias e a procura de parcerias com a comunidade de uma forma geral, com o setor social, através de bolsas que se têm concorrido. Portanto, temos tido bastantes verbas a esse nível, tem possibilitado, porque até aqui às vezes até havia estas interferências, tem dado liberdade aos profissionais, às equipas e aos serviços de ter esta proatividade e de procurar também parcerias nas suas áreas para inovar e crescer. E também não posso deixar de passar, no que toca aos TSDTs, a preocupação que o Conselho tem tido com a nossa luta, e que a partir deste mês, este mês de outubro, nos vai já fazer uma requalificação dos pontos e atribuir 1,5 ponto a todos os profissionais. Portanto, isto é uma mais-valia, uma preocupação, sem que tivesse sido necessário de intervenção de tribunais e processos. Doutora, se quiser dizer uma palavra final. Pronto, agradecer-vos terem solicitado para ouvir a nossa experiência, não é? Pronto, eu penso que nós viemos aqui a título, da nossa experiência individual, só dizer que realmente para nós não nos compete questionar. Portanto, como o nosso povo diz, manda quem pode, obedece quem deve, e nós, obviamente, que estamos na nossa instituição para cumprir a nossa missão, e a nossa principal missão é os nossos utentes, e nós todos estarmos a fazer o melhor trabalho possível. E ressalvar que achamos, e com estas inconstâncias, achamos que tem que haver tempo para os projetos darem resultados, não se pode estar a amputar projetos a meio, e com a instabilidade que tudo isso cria, e cria em nós, cria nos nossos doentes, nos nossos utentes, não lhe podemos chamar doentes. E a outra questão é que isto, assim um bocadinho pegando, que eu também me estava a esquecer disso, eu acho que eu não sou da geração das redes sociais, sou muito pouco literada, a minha literacia em redes sociais é muito baixa, e posso dizer que foi uma das coisas que eu admirei neste Conselho, porque tem feito um esforço muito grande, e o que é certo é que a população, e eu como residente no distrito de Setúbal posso atestar isso, conhece-nos melhor, e eu posso-vos dizer que acho que isso também tem que ser assinalado. Eu, por exemplo, há pouco tempo tivemos uma iniciativa que eu acho que foi excelente, que foi irmos para o Almada Fórum fazermos uma iniciativa de literacia, e as minhas internas participaram nisso, e eu digo que eu ao princípio achei assim um bocadinho estranho, e depois quando me vieram dizer o resultado fiquei encantada, porque a população faz perguntas e já acredita em nós. Isto é fundamental, nós não nos podemos esquecer que a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Ora, se nós não temos, e este esforço grande que toda esta equipa tem feito, o Conselho connosco e esta proximidade, de estarmos todos bem, e todos a saber, temos problemas, obviamente, há muitos problemas, há muita coisa para fazer, e vai continuar a haver, porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Acho é que quebrar um ciclo, quando ele ainda nem sequer vai a meio, é perturbador, e não achamos todas, e fomos todas solidárias, achamos
que, quer dizer, não estamos em ano disto, nós estamos em ano de acalmar e de tranquilizar as pessoas, porque isso depois também tem reflexos, não é? O stress também traz doentes e os nossos doentes vão aumentar. Pronto, e é tudo isso é que nós vos queríamos transmitir. Em nome da Comissão de Saúde, queria também agradecer a vossa missão pública e o exemplo que hoje nos deram daquilo que é trabalhar com essa missão, com o espírito de servir e, sobretudo, do sentimento de partilha e de pertença a uma instituição que ficou aqui bem patente. Da nossa parte, creio que estamos a cumprir a nossa missão. Se houver aqui depois grupos parlamentares que considerem que são necessárias mais audições e, portanto, concluo renovando os agradecimentos e dizendo-vos bem-aja, como se diz na minha beira alta, pelas vossas palavras e pelo exemplo que nos deram de trabalho no nosso SNS. Obrigada.